Muito bem, eu acho que isso é muito claro. Daqui a pouco a gente vai registrar a presença, a participação dos nossos telespectadores, internautas, ouvintes. Existe hoje uma sensação de segurança muito maior, por exemplo, do que 3 anos atrás. Eu acho que isso é muito latente, Jean. Você tem percebido isso também? A gente acabou de se deparar com números interessantes sobre a queda do roubo de veículos, mas isso é generalizado, né? A queda da criminalidade de maneira geral, não apenas nas regiões metropolitanas, como disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mas no estado inteiro. Jean? Não, é nítido isso, eu sinto, eu tenho essa sensação maior de segurança e os números comprovam isso. Se você olhar em todos os dados da criminalidade, né, crimes violentos, assaltos, roubos, roubos de carro, em todos esses segmentos caíram os crimes no nosso estado, principalmente na capital de Goiânia, que é a cidade mais populosa, obviamente, gera mais situações de criminalidade, de marginalização. O trabalho no quesito segurança, Rafael, do governador Ronaldo Caiado, desde 2018, quando ele assumiu o governo, é muito bom. E isso se deve ao grande trabalho das polícias militar e civil do estado de Goiás. Esses homens incansáveis, heróis, que sofrem muita pressão, que sofrem muita cobrança, muita crítica, inclusive por parte do pensamento esquerdista, né, que acha que policial tem que ser refém de bandido, e eu penso justamente o contrário. Eu acredito que o policial tem que proteger o cidadão de bem, o cidadão honesto, o trabalhador, o pai de família. Marginal, a polícia tem que combater, e a polícia do estado de Goiás tem feito isso de forma exemplar, Rafael. Daniel Santana, qual a sua opinião? Você tem aquela sensação de segurança maior nos dias de hoje? Rafael, eu tenho não só uma sensação de segurança maior, mas como vejo, a gente tem aqui um programa que é o Goiás contra o Crime, todo dia, às 5h30 da tarde, com o Túlio Isaac Filho, que mostra claramente ali para a população quais são as operações que estão acontecendo da Polícia Militar no estado de Goiás, quais são as operações das forças de segurança, não só da polícia do estado de Goiás, e a gente vê aqui diariamente o combate que essas instituições têm feito à criminalidade no estado. Começando por reprimir o consumo e o tráfico de drogas. A gente vê quase que todos os dias a apreensão de drogas em torno de todo o estado, passando pelo um rápido e pelo um ágil atendimento à população, que também é muito importante quando ela procura essas instituições. Então, eu acompanho, assisto o programa todos os dias, é um programa muito bom, convido você que não assistiu, convido você que não assistiu para que assista, para que possa conhecer um pouco mais do trabalho das Forças de Segurança do Estado de Goiás aqui na telinha da TBC 5h30. 3201-7720. Vamos registrar a participação do nosso público. Você faz o Jornal Brasil Central conosco. Isso começou, né, a diminuição da criminalidade em 2019 com o programa Em Frente Brasil. É o Fábio Coelho. Nesse caso, não tem como a gente brigar com os números, né? Desde que o atual governo federal assumiu, a criminalidade no Brasil diminuiu. São números, são estatísticas, então não é uma opinião. E aqui em Goiás, houve uma mudança radical no que diz respeito à segurança pública, Jean. Não, eu falei aqui no meu comentário 2018. 2018 foram as eleições. Em 2019, que quem foi eleito, tanto governadores quanto o presidente da República, eles assumiram no início de 2019, né? Então foi a partir daí realmente que no Brasil inteiro, e sobretudo no estado de Goiás, a criminalidade caiu. Porque existe, Rafael, uma situação que existe nessa questão ideológica, esquerda, direita. A direita quer combater o crime e a esquerda quer aliviar. Isso aí é notório, isso aí através das próprias falas, dos próprios discursos dos políticos, a gente percebe isso. Por exemplo, quando o governo de Goiás fez um trabalho através da polícia, né, do estado, da polícia militar, as diversas polícias, inclusive do Corpo de Bombeiros, fizeram aquele trabalho espetacular na captura do bandido Lázaro. O pensamento de quem apoia o governador Ronaldo Caiado, quem apoia o presidente da República,
foi de aplaudir, foi de dar parabéns por um bandido perigoso, um psicopata, um assassino da pior espécie, foi pego. O pensamento da esquerda, da oposição, foi de criticar a polícia, porque é assim, né? E o governador Ronaldo Caiado, nesse quesito, aliás, são vários quesitos, mas nesse quesito de segurança, não tem como criticá-lo. O trabalho é muito bom, todos nós temos sentindo isso no nosso dia a dia. 32017720, já passo para você, Daniel, porque é sobre segurança pública. Boa tarde, com certeza a segurança melhorou nos últimos anos. Nossas polícias estão de parabéns, é o Jander. Pois é, não, eu concordo com o Jander, obrigado pela participação, mas o Jean falou sobre a questão do governador Ronaldo Caiado. É bom a gente poder dar nomes às pessoas que fazem esse trabalho aqui no estado de Goiás, né? Que tem feito esse trabalho, é um trabalho digno de aplausos e a gente merece falar aqui. A começar do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, passando pelo comandante-coronel da Polícia Militar, Renato Brum, pelo comandante-coronel dos Bombeiros, Esmeraldino Lemos. E isso em nome, quando eu cito nome, não é porque é o trabalho deles, mas em nome de toda a tropa que eles representam. Porque poucas vezes eu vi policiais tão empenhados e que defendem tanto as suas tropas. E é isso que eu acho importante nesse momento da segurança que a gente tem passado no estado de Goiás, diferente de outros estados ou diferente de outros administradores, como foi o caso na busca pelo assassino, pelo serial killer, como quiser chamar, do Lázaro, em que a gente teve aquele fato em Brasília, no Distrito Federal, do governador que criticou a sua própria tropa e colocou e politizou naquele momento aqueles homens que estavam fazendo aquele trabalho incessante em busca de capturar e de defender, de proteger aquela população. O jornal está muito frio hoje, muito tranquilo, tá muito bom, né? Com esses grandes analistas, Daniel Santana e Jean Lopes, então eu vou colocar fogo no parquinho aqui. Daniel Santana, você concorda com o Jean que a esquerda trata o bandido como coitadinho? E dá pra gente ver em governos de centro-direita ou de direita resultados melhores no que diz respeito à segurança pública? Depende do que você considera como pauta de esquerda, porque existe uma diferença para mim que é muito vinculada a retóricas, a análises de pessoas que querem simplesmente utilizar de lado político para poder ou criar uma discussão ou para marcar um ponto sem realmente respeitar o debate político, que é sobre os direitos humanos. Isso é muito falado, que é o direito dos manos, que é que são pessoas ou instituições que cuidam ou que buscariam a impunidade, que buscariam com que bandidos fossem preservados. E eu acompanho também muitas dessas instituições sérias que trabalham com realmente direitos humanos de pessoas, muitas vezes criminosos, muitas vezes pessoas que cometeram crimes, defenderam com que elas sejam tratadas como pessoas dentro do rigor da lei. Sempre falo aqui que muitas vezes a gente não imagina que o principal é tentar alterar ou mudar a legislação para que a legislação seja mais rígida, para que esses policiais parem de tirar água de canoa furada, para que eles tenham a sensação de que o trabalho feito, realizado, ele realmente vai ser cumprido pelo nosso sistema judiciário, mas enquanto as nossas leis forem assim, eu entendo e acredito que é lícito que pessoas defendam que as leis sejam cumpridas para todos, inclusive para aqueles que cometeram crimes. Se for nesse aspecto, sim, é uma pauta da esquerda, não é segredo de ninguém, então a esquerda defende, sim, um lado... A esquerda tá certa? Você está perguntando a minha opinião? Isso. Acho que sim. Jean Lopes. Daniel explanou bem, mas não respondeu sua pergunta diretamente, porque eu aqui não estou afirmando nada que não seja conhecido por todos. Eu vou começar a listar. A esquerda defende de forma radical o aborto. O aborto, para mim, é o mais abominável dos assassinatos, dos crimes. A esquerda é contra, radicalmente, a diminuição da penalidade por idade, né? Hoje os garotões aí, né, os de 16, 17 anos, que podem votar, que podem fazer o que querem, mas se eles matarem alguém, a esquerda não acha que eles devem ser punidos. Eles são anjinhos. A direita já tentou várias vezes passar no Congresso Nacional a diminuição da penalidade para menores de 18 anos. Não consegue, porque a esquerda não permite.
A esquerda é a favor de que crimes, na cabeça deles, médios, as pessoas não sejam presas. Os detentos não vá para os presídios. Que cumpram as suas penas de uma outra forma. Audiência de né? custódia, por exemplo. Exatamente. Outra coisa. A esquerda está tentando passar há muito tempo uma pauta em que o traficante de droga não seja preso. Aliás, a esquerda defende a liberação das drogas, que não seja crime consumir e vender drogas. Né? E a gente sabe que a droga gera, numa escala enorme, outros tipos de crimes. Vários crimes são feitos por causa da droga. Às vezes um viciado é obrigado a roubar e até matar para poder satisfazer a sua necessidade de usar droga. Então, isso aí não é uma questão ideológica da minha parte, isso é um fato, eu relato fatos. Todas as vezes que existe algum acontecimento polêmico, como, por exemplo, o assassino Lázaro, a esquerda o defende, a direita quer que ele seja punido. Foi assim que aquele Chambinha, né, um rapaz que sequestrou um casal de adolescentes, matou de forma impiedosa o rapaz, abusou sexualmente da moça durante 3 ou 4 dias. Quando ele se cansou, ele matou a moça. A esquerda defendeu que ele não fosse preso, porque ele tinha menos de 18 anos. Ele jamais foi para um presídio. Então, são fatos. Eu não estou dizendo aqui o que eu acredito, eu estou passando fatos. 3201-7720, já vou passar a bola, Daniel, dentro do assunto, para a gente tentar registrar o maior número de participações. O Daniel é tão equilibrado e sabe tão bem defender seus pontos de vista que parece ser um homem de direita e conservador. Parabéns para ele. A Thalma Antônio Soares Ávila. Um abraço. Ela diz também que mora há 25 anos no setor bueno e nunca se sentiu tão seguro como no atual momento. Parabéns ao governador. Um abraço para a Thalma, que é vizinha dos meus pais. Meus pais também moram ali no setor bueno, na Avenida T2. E eu morei ali durante a minha vida inteira até sair de casa. Rafael, o problema é que a generalização, ela gera deturpação. A gente fala de esquerda como se fosse um todo, ou de direita como se fosse um todo. Existem diversos partidos de direita, diversos partidos de esquerda que têm as suas bandeiras e essas bandeiras são diferentes entre si. Quando o Jean fala que a esquerda defende a liberação do aborto, a qual eu sou completamente contra, a descriminalização de todas as drogas e a maioridade penal ser reduzida para 16 anos ou 14 anos, nós tivemos 4 governantes, segundo ele próprio, na minha visão, 2 de esquerda nos últimos 16 anos, a Dilma e o presidente Lula, e nenhuma dessas pautas foram colocadas para serem votadas, sequer para serem votadas ou foram aprovadas no Brasil. Segundo o Jean, o PSDB também é da esquerda. Então nós tivemos aí o Fernando Henrique, nós tivemos aí o Itamar, nós tivemos presidentes de esquerdas praticamente desde a redemocratização do Brasil. Você concorda que o PSDB seja de esquerda? Não, não concordo. Acho que é um partido de centro, acho que é um partido que age muito conforme os seus interesses momentâneos, mas não vejo como de esquerda. Mas eu estou colocando a visão dele, que eu conheço, já é meu amigo, e então nós tivemos desde a redemocratização governos de esquerda no Brasil e nenhuma dessas pautas foram aplicadas. Como que elas podem ser pautas da esquerda, então? Por que, Jean, isso não Porque aconteceu? não são presidentes que colocam pautas para serem votadas, são parlamentares. O presidente pode até sugerir através de sua base parlamentar. E o Daniel inverteu a situação. Várias tentativas foram feitas no Congresso Nacional e não foram aprovadas. Todas essas tentativas que eu estou falando, de reduzir... na verdade, essa tentativa de reduzir a criminalidade, tentativas de liberar o aborto foram feitas várias vezes. É só pesquisar lá dentro do Congresso Nacional que tem lá todos os projetos de lei estão listados nos sites. Liberar aborto. Aliás, um esquerdista lá no STF, o Luiz Barroso, atacando a Constituição brasileira, liberou aborto até uma determinada semana de gravidez. Outra coisa, quando eu me refiro à esquerda, eu não me refiro ao cidadão comum, como é o Daniel. O Daniel não é um político, ele é um profissional, um jornalista, trabalha, é gerente de uma TV. Eu me refiro aos políticos que representam quem vota neles. Então, se você vota no político do PSOL, do PT, obviamente ele está te representando.
e eles vão de encontro a tudo aquilo que eu falei. Quanto ao PSDB, eu quero dizer que o PSDB, a sigla significa Partido da Social Democracia Brasileira. O PSDB surgiu no mesmo grupo do PT. Do momento ali, no final dos anos 70 e início dos anos 80, eles tiveram uma segregação, o PT ficou meio mais ligado ao operário e o PSOL aos intelectuais. Mas ambos nasceram de um mesmo grupo ideológico, que tem o marxismo como ideal. Fernando Henrique, o grande líder do PSOL, do PSDB, por várias vezes já falou: eu sou um marxista convicto. E uma vez marxista, e palavras dele, jamais deixarei de ser. Está no YouTube, quem quiser pode pesquisar. O PSDB é um partido de esquerda. Acontece que, para ser de esquerda, não precisa ser tão radical como o PSOL ou o PT. Existem várias formas de ser de esquerda. Um outro detalhe, só para afirmar, no Brasil não existe um único partido de direita. Existem políticos de direita. O Jair Bolsonaro é um homem de direita. Mas o partido dele, que ele foi eleito, ele nem pertence mais a esse partido, do PSDL, tem gente lá de toda vertente ideológica. Não existe no Brasil um partido de direita, e espero que venha a existir, Rafael. Quando eu falo aqui sobre a esquerda nunca ter colocado nenhuma dessas mudanças de pauta, segundo o Jean, as ideias que a esquerda tem, eu não falo que o presidente, por si só, iria mudar essa pauta. Eu falo o Congresso, só que é bom lembrar que tanto o presidente Lula quanto a Dilma tinham na sua base no Congresso o PT e o PMDB, pelas suas vices, que eram os dois maiores partidos, então tinham a maior base parlamentar do Congresso. Se quisessem alterar alguma lei, teriam alterado. Com relação à nomenclatura, Rafael, rapidamente, PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, da Social Democracia Brasileira, é um partido de esquerda. Então, sabe qual partido de esquerda é também? Partido 17, aquele que elegeu o presidente Bolsonaro, que é o Partido Social Liberal. É verdade. O que eu acabei de falar, não existe nenhum partido conservador no Brasil. Existem partidos de esquerda, né, como o PSOL, o PT, o PCdoB, o PTB, o PSB. E existem partidos que não são nada, não é nem direita nem esquerda, aceitam todas as vertentes ideológicas. Um partido 100% conservador no Brasil não existe. Muito verdade. Bem. Só mais um outro detalhe. Eu quero lembrar que a base parlamentar do presidente Lula realmente era grande. Inclusive, ele a comprou, né? A gente sabe do mensalão. Outro detalhe que eu quero passar, Rafael, é o seguinte. É só pesquisar na internet as falas de políticos de esquerda, o que eles defendem. Nesse sentido aqui que a gente está falando de criminalidade. É só pesquisar, não são palavras minhas. Vai ver o que a Maria do Rosário defende, o que o Marcelo Freixo defende, né? E todos os outros da esquerda. 32017720, deixa eu fazer uma correção aqui. Não é Talma, é Talma. É o Talma. Antônio Soares Ávila, peço desculpa, já está corrigido. E ele que é telespectador nosso aqui, assíduo, né? Ouvinte também. O Jean, como sempre, sensato, sabe separar muito bem quem é de esquerda e quem é de direita. De direita no Brasil, só o Bolsonaro. Só ele que é de direita, será? Márcia Cristina. Não, Márcia. Bolsonaro já foi de esquerda também, só não foi, ele, não, Jean? Não, apoiou o presidente Lula, inclusive. Que eu saiba, ele nunca foi de direita. Agora, existem muitas pessoas nunca foi de esquerda. De esquerda. Existem muitas pessoas que ao longo da vida mudam às vezes, vão aprendendo, vão estudando. É muito bacana ver alguém que revê seus conceitos, muda. Eu não vejo nada demais nisso. Isso quer dizer que um dia você pode mudar para a esquerda, Jean Lopes? Não, porque eu já sou um homem formado, de personalidade formada. Algum dia já foi da esquerda. Eu falo pessoas que vão, jovens têm um pensamento e ao longo da vida vão mudando, isso Você é já normal. Foi de esquerda? Não, nunca fui de esquerda, mas quando eu era estudante, né, doutrinado pelos professores, eu tinha alguns pensamentos ligados à esquerda, mas eu era um jovem em formação, um jovem maturo, um jovem que não conhecia as coisas. Assim que eu amadureci, comecei a ler autores realmente relevantes, a perceber como é a vida, a perceber como são hipócritas certas ideologias,
eu mudei meu comportamento, graças a Deus. 32017720. Lembrando que a esquerda é contra a prisão em segunda instância. Só bandido defende essa ideia. O Alessandro Mazan Bento, a gente respeita a sua participação. A Dilma, No Brasil- a Dilma, enquanto presidente, Rafael, ela simplesmente, todo final de ano, numa lei maluca, uma lei que existe lá no. Que existe a lei no Brasil, que dá direito a um presidente de tirar os crimes, né? De alguém e mandar sair da cadeia. A Dilma tirou todo mundo do PT que estava preso pelo mensalão, José Dirceu, inclusive, no final de ano, naquela canetada. Ou seja, defendendo bandido, defendendo corrupto. No Brasil só existem dois partidos. É um roubando e o outro querendo roubar. Esquerda ou direita é lorota. O Pierre Magalhães de Lima, de Anápolis, obrigado pela sua participação. Vou publicar várias vezes até que as pessoas não entendam ou possam entender. Eu sou de esquerda. Ser de esquerda não é necessariamente ser militante do PT, do PSOL, do PCO, do PCdoB, etc. E aí a mensagem é um pouco longa, mas ele diz aqui ela diz, né, a Divina Helena Silva, alguns conceitos sobre o que é ser de esquerda. Ela que mora em Rio Verde, obrigado por essa audiência que cresce a cada dia. Em uma entrevista para a revista Veja, em 97, o FHC disse que não existia mais direita no Brasil. Em um livro dele, em 2018, Crise no Brasil, falou também que não existe nenhum partido de direita no Brasil. Bolsonaro foi tão somente um desvio da curva, é o Genildo. Então, o próprio FHC, comprovando a tese defendida pelo Jean Lopes, mas Rafael, ele não citou aí o centro, né? Tem gente que é de centro. em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva soltou a seguinte declaração, tá aí na internet, quem quiser pode ir atrás. Palavras do Lula, abre aspas. Graças a Deus, ele fala graças a Deus só como expressão, né? Porque a gente sabe que ele não acredita em Deus. Graças a Deus, nós vamos ter uma eleição este ano com todos os partidos de esquerda, sem nenhum partido de direita. Palavras do Lula. 2010, quem concorreu às eleições foi a Dilma Rousseff e o José Serra, do PSDB. O Lula, palavras dele, nós chegamos a um ponto, no pensamento doentio dele, nós chegamos no momento de tanta grandeza no Brasil que nós só teremos partidos de esquerda concorrendo à presidência. É isso. 32017720. Defensores do Bolsonaro são cegos, só enxergam o lado deles. É o Fernando, da Fazenda Mojolinho, de Jaraguá, Goiás. Obrigado pela sua participação. Tudo na vida evolui, com exceção dos esquerdistas. O Sérgio Freitas. A gente vai registrando aqui todas as participações. Não quer dizer que a gente concorde necessariamente, mas você é livre para dar a sua opinião. Oi, meu nome é Flávia e meu pai disse para você, Jean, que você mete tanto pau no Lula que usa a barba igual a dele. Está com Lula na cabeça, né, Jean? Não, eu tomo banho e lavo minha barba todos os dias. 32017720, boa tarde, Geraldo. Imaginem o Lula, ele chama de 9 dedos, fala abertamente que o ladrão de celular é um coitado, não poderia ser preso. Todos os apresentadores são muito bons e firmes em suas convicções. Obrigado pela audiência e pelo elogio. Boa tarde, gostaria que os debatedores mostrassem um caso onde os representantes dos direitos humanos defenderam a vítima de criminosos. Salvo engano, acho que isso nunca acontece. Wellington, de Goiânia. Rafael, você e o Daniel são capazes de mostrar um caso aí de defesa das vítimas, Daniel e Jean? Não, eu vou passar para o Daniel rapidamente. Eu nunca vi defender a família de quem foi morto. Eu nunca vi os direitos humanos e a casa de vítimas ou dar sustentação, inclusive jurídica, a vítimas, só a bandidos. E o cúmulo do absurdo, que também está no YouTube, quem quiser procura, numa sessão no plenário, discutindo essa questão, no plenário da Câmara dos Deputados Federais em Brasília, discutindo essa questão de direitos humanos, entre aspas, né? Uma de suas dirigentes soltou a seguinte frase: você, policial, não pode atirar no bandido. Você só pode sacar sua arma depois que ele te alvejar.
Palavras dela, está lá no YouTube. Depois que o policial tomar um tiro, é que aí sim que ele pode mirar a arma pro bandido. Não dá, né? E aí, Daniel? Qual que é a pergunta específica? Você já viu os direitos humanos defenderem vítimas? Já vi pessoalmente, inclusive, na comunidade que eu frequentei durante a minha vida inteira, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, um grupo de defesa de direitos humanos que fazia, inclusive, que era a ala ali, o grupo que cuidava da parte da penitenciária, do pessoal que estava enclausurado e tal, que dava assistência para esse pessoal, levava comida, dava assistência médica e tal. Inclusive, teve uma situação que me marcou muito, que é de uma filha que fazia parte dessa pastoral carcerária e que foi, na época, dar assistência e chegou até a conversar e o assaltante pediu desculpa do assaltante que matou o seu próprio pai. E ela colocou isso como uma prova de religiosidade da parte dela de perdoá-lo naquele momento. Então, já vi pessoalmente, eu tenho testemunho de ter visto isso. Por esse exemplo que você está dando, ela foi ao encontro do assassino. Do assassino, isso. A pergunta é telespectador ou telespectadora? Telespectador. É se você já viu alguém lá cuidar e proteger a vítima e não o assassino. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Nessa pastoral, você tinha assistência à família da vítima, você tinha assistência à família da pessoa que estava enclausurada, que estava presa. Então, eu já vi isso acontecer num grupo que defendia os direitos humanos, um grupo religioso, em que eu acompanhei, não presencialmente, eu não participava, mas como participava daquela comunidade, tinha algumas reuniões, eu acabava acompanhando o trabalho desse grupo. Ou seja, a ideologia é tão grande que a mulher perdoou o assassino do próprio pai. 3201-7720, o Johnson de Aparecida de Goiânia, já foi dito. Quem não é de esquerda aos 18 anos não tem coração. Quem é de esquerda aos 30 não tem juízo. Opinião do nosso telespectador. A frase correta não tem cérebro. Tá certo. Boa tarde. Direitos humanos deveria acabar, só defende bandidos. Mais participações, sou Noêmio Gontijo de Catalão. Vocês são os melhores, porque a mídia não ajuda a gente a pedir o fim das mordomias dos políticos, aluguel, gasolina, fundos partidários e diminuir a quantidade de partidos. Muito obrigado, é uma pauta interessante. Todo ano a gente fala sobre isso, mas infelizmente quem tem a caneta não quer diminuir seus privilégios. Boa tarde, o Alexandre de Curitiba, no Paraná. Esse PT só tem bandido, esse PT nunca deu conta de nada, fora PT. Vamos lá, mais participações aqui para a gente entregar deixa eu falar uma coisa para a Andréia rapidamente. e também para o Daniel de Paula, para toda a equipe do Scratch em Campo. Pois não, Daniel? Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Têm direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Isso são só os primeiros artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Não consigo entender como uma pessoa pode ser contra isso. Na prática, os direitos humanos... Eu acredito que funcionam sim. Repete Eu acredito que tem que ser respeitados sim. Inclusive, por aqueles que tentam atentar contra os direitos humanos com direitos humanos com pautas de esquerda também, como, ou que o Jean diz que são de esquerda, mas de uma parte da esquerda, como o aborto. Porque começa dizendo que todo ser humano nasce livre, igual, tem direito à vida, inclusive o feto. Por isso que eu sou contra o aborto. E isso é uma defesa de direitos humanos. Então agora eu quero que você me responda ser contra os direitos humanos. Mas direitos humanos, no que você está dizendo aí, é um conceito. Nós estamos falando de grupos organizados que se sentem donos daquilo que eles acham que são direitos humanos. Que têm, tomam para si todo o pensamento que seja direito humano. Direito humano, sobretudo, é para aqueles que são vítimas, que foram assassinados, que foram estuprados ou coisas semelhantes. É óbvio que ninguém é contra o que essa frase está falando. Eu não sou contra. Eu sou contra em que entidades ideológicas que se sentem no direito de tomar as pautas sociais para si, né, como se tivessem o monopólio da virtude, levassem para eles para proveito oportunistas em questões eleitorais, como se só a esquerda tivesse direitos humanos
e quem é da direita não tem. Aliás, a gente vê essa hipocrisia na questão do Silvestre, feminismo, a gente vê essa na questão dos grupos GL, como é que é? GLBS, não sei o que, mais. GLBTQI+. Então, parece que só esse pessoal tem direito, as outras pessoas não têm. Silvestre diz o seguinte: os direitos humanos, por acaso, estão defendendo os assassinos da Marielle, vereadora no Rio de Janeiro? Com essa pergunta, a gente encerra o jornal de hoje, o tempo estourado. Daniel, boa tarde. Obrigado, Daniel. Para respondê-lo, não estão defendendo, até porque hoje, mais de 1000 dias após o assassinato dela, ainda não foram encontrados os responsáveis pela execução, pelo menos julgados ainda, não foram. Todo mundo sabe mas o que existe aconteceu. Um homem preso, denunciado, existe alguns, não só um, vários presos e um acusado pela polícia de ser o assassino. Agora me foge o nome dele. Está preso. Isso. E a pergunta é espetacular. Se ele praticou um crime e ele está preso, a gente não sabe em quais condições, por que os direitos humanos não vai lá defendê-lo? Agora, do meu ponto de vista, não tem que ir. Se ele é assassino, ele tem que pagar pelo que fez. E, inclusive, existe um fator novo aí, que é a viúva do ex-policial Adriano da Nóbrega, que foi assassinado foi morto, né, naquela operação da polícia, que teria envolvimento. Ela disse que vai dar uma delação premiada essa semana e vai revelar mais coisas sobre a morte da Marielle. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jean, amigos de casa. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde a todos. Um abraço carinhoso para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem. Andréia Santana, uma boa tarde para você também, para todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Daniel Santana. E eu encerro a edição de hoje, passando a bola para a equipe do programa Scratch em Campo, com as notícias do futebol, sob o comando de Daniel de Paula. E desejando a você em casa um maravilhoso dia e até amanhã. Boa tarde, Daniel. Quais são os destaques de hoje? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O destaque é a vitória do Goiás fora de casa, frente ao Botafogo. Fez bonito o Goiás se recuperando no campeonato e a chegada do novo treinador, o Marcelo Cabo. A gente, é claro, vai repercutir tudo isso a partir de agora no Scratch em Campo. Um abraço para você, Andréia. Um abraço. Valeu, é isso aí. Scratch em Campo no ar, aqui na tela da TV Brasil Central, também pela RBC FM 90,1 e Rádio Brasil Central AM. O Scratch em Campo, na tela da TV Brasil Central. Bom te ver aqui na TBC. Também pela RBC FM 90,1, Rádio Brasil Central AM, 1270 kHz. Através também do YouTube, no canal da TV Brasil Central. Através do canal da TBC você pode acompanhar o Scratch em Campo. A partir de agora você vem conosco através do WhatsApp no 992298580. 992298580. Comigo nesta tarde, ele, Lucas Nogueira, né? Nosso comentarista. Não tem outro, tem que ser mesmo. Boa tarde, Lucas. É o que sobrou. Seja muito vocês. bem-vindo. É o que sobrou.